Deus determinou a viagem de Israel, desde a saída do Egito até Canaã, e essa viagem para Canaã foi através da península do Sinai. Em 3 meses, o povo alcançou o Sinai, o Monte Sinai, o Horebe. E ali eles ficaram acampados aproximadamente por 1 ano. O povo se tornou uma nação e a aliança, o pacto de Deus com eles se ampliou na forma dos 10 mandamentos e preceitos que levaria o povo de Israel a terem uma vida santa, construírem o tabernáculo, organizarem o sacerdócio, instituírem as ofertas e a observarem as festividades e as épocas. Tudo isso nós lemos em Êxodo, a partir do capítulo 19, até o livro de Números, capítulo 10, versículo 10. Assim, Israel seria capaz de servir a Deus de maneira eficaz no Monte Sinai. Deus se revela aos israelitas. Eles agora deveriam consagrar-se totalmente a Deus. Deus estabelece com eles um pacto para que eles fossem sua nação santa. Os 10 mandamentos são a introdução ao pacto, como podemos ver em Êxodo 19 e Êxodo capítulo 20. Em Êxodo 19, o versículo 6, Deus diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E Moisés, ele chama os anciãos do povo e expõe diante deles as palavras do Senhor, e o povo responde: tudo o que o Senhor falou, faremos. Diz-nos Êxodo, no capítulo 19, versículo 7. Nós podemos notar semelhanças entre Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 19. Neste mesmo Monte Sinai, em Êxodo 3, Deus promete a Moisés que traria o seu povo para aquele lugar, para o Sinai. Agora o povo tem uma experiência semelhante à de Moisés. Em Êxodo 3, Deus fala somente a Moisés. Em Êxodo 19, Deus fala ao povo, a todo o povo. Em Êxodo 3, a sarça, somente um arbusto, se queimava sem ser consumido. Em Êxodo 19, toda a montanha se queima. Tanto em Êxodo 3 como em Êxodo 19, o chão é declarado santo por causa da presença de Deus. E Deus havia ordenado a Moisés. Agora, Deus ordena a toda a nação. E diz, declarando-os, que é o reino de sacerdotes e uma nação santa.
o Monte Sinai torna-se um templo e o povo é consagrado. E logo após, o povo se encontra com o próprio Deus. Deus se revela de maneira santa, gloriosa ao seu povo. E agora entra no relacionamento por meio de uma aliança especial com o seu povo. Os israelitas precisam aprender a viver como um povo especial de Deus, e as estipulações que definem esse relacionamento são apresentadas por Deus. E como povo, chegando a esse Monte Sinai, diante de Deus, a partir do capítulo 20 de Êxodo, Moisés vai receber o Decálogo, os 10 mandamentos. Nós veremos um pouco sobre os 10 mandamentos, vamos compreender sobre esse decálogo, sobre esses 10 mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20 nos diz sobre os 10 mandamentos. Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículos 1 e 2 do capítulo 20 de Êxodo, Deus faz um preâmbulo. Ele se apresenta: eu sou o Senhor, seu Deus. Não havia dúvidas de quem estava falando ali. E depois Deus vai mostrar que na história foi Ele quem tirou o povo de Israel do Egito, daquela servidão. E os 10 mandamentos, que nós podemos dividir em 3 blocos, e para nossa compreensão, começa no versículo 3 de Êxodo 20. E o primeiro mandamento diz o seguinte: não tenha outros deuses diante de mim, disse Deus. Primeira coisa, Ele, e somente Ele é Deus. Segundo mandamento: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento refere-se à adoração a Deus único,
A adoração desse Deus único deve refletir seu caráter como espiritual, eterno, onipresente, santo, majestoso e glorioso. Não faça para você nenhuma imagem de nada. O terceiro mandamento, no versículo 7. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Honrar a Deus é exigido em todos os aspectos da vida. O nome de Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus devem ser reconhecidos e honrados em todos os relacionamentos e atividades realizadas. Por isso, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Tudo está relacionado a Deus único, que deve ser adorado, somente Ele deve ser adorado e honrado em todos os aspectos da vida. Devemos refletir, devemos mostrar, e o povo de Israel deveria mostrar isso, mostrar o nome de Deus, a pessoa de Deus e o ser de Deus. O quarto mandamento, que começa no versículo 8, diz o seguinte: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O povo deveria ou teria, como esse mandamento de Deus, tirar tempo para exercer o relacionamento amoroso, abrindo mão, deixando de lado as atividades culturais. E isso é de grande valor para a vida e para os serviços da aliança. Isso é muito importante. Deus, somente Ele é Deus, adorá-lo, adorar a Ele, somente refletindo o caráter de Deus, que é espiritual, eterno, e honrar a Deus em todos os nossos relacionamentos e atividades, assim exaltando o nome de Deus e tirando tempo, um dia, para exercer esse relacionamento de forma amorosa, deixando de lado as
as atividades. E isso é importante para a nossa vida, porque precisamos de descanso e também para o serviço a Deus. Então, esses 4 primeiros, os primeiros 4 mandamentos falam da consideração, do relacionamento do povo para com Deus, com seu Deus, Deus que os havia tirado do Egito. Os 3 mandamentos seguintes vão falar sobre o mandato social, ou seja, o relacionamento familiar na sociedade. Isso se mostram, se revelam para esse momento em que Deus vai falar voltando para a família, para o viver em sociedade, primeiro como família e depois com outras pessoas. E Deus vai dizer, a partir do versículo 12, honre o seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. É o 5º mandamento. A família é a unidade, base da sociedade. A família, como Deus a criou, ela deve ser preservada. Os pais devem realizar, devem fazer todas as suas responsabilidades de forma honrada, para que os seus filhos, possam reconhecer seu papel e autoridade em amor, respeito e submissão espontânea. Este é o 5º mandamento, honrar o seu pai e sua mãe. Honrar os pais. A família é a base da sociedade. E ela então, sendo preservada, Deus criou a família, Deus preservou a família, Deus, Ele dá ordens à família. O 6º mandamento, no versículo 13, não mate. E aí nós vemos que a vida de todas as pessoas deve ser considerada como um presente dado por Deus. Ela deve ser mantida adequadamente e protegida em todas as situações. Não mate. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e somente Deus, o Senhor, pode tirar a vida. O 7º mandamento, versículo 14, diz: não cometa adultério. O dom maravilhoso da procriação que foi dada por Deus deve ser considerado como uma dádiva especial de Deus, pela qual a humanidade pode associar-se a Deus, gerando luz, gerando uma nova vida. Isso é algo maravilhoso que vem de Deus. E dentro da família, dentro de um relacionamento que o próprio Deus criou,
um casamento. E o que está fora do casamento, qualquer relação fora do casamento entre o marido e a esposa, está em desacordo com a palavra de Deus, desde lá do início de Gênesis. E agora Deus diz: não cometa adultério. Jesus, lá em Mateus, no Evangelho, Jesus, ele vai dizer que até em pensamento pode-se cometer adultério. Então nós devemos pensar que é uma dádiva especial de Deus, o casamento, a vida conjugal, a procriação, são bênçãos de Deus para a família. E assim o homem vai cumprindo, o ser humano vai cumprir o seu mandato social, essa ordem de Deus. O povo tinha que entender isso e viver isso. Os 3 últimos mandamentos, começa a partir do versículo 15, tem implicações no mandato espiritual, social, mas também vai atingir aspectos do mundo natural e cultural. O versículo 15 diz: não furte. A dádiva das posses, as posses materiais, os bens, qualquer pessoa pode ter. Então, essa dádiva de possuir, ela não deve ser abusada ou violada. É o que diz aqui o versículo 15, o 8º mandamento: não furte. Nós não podemos abusar, nem violar as posses do nosso próximo. E o 9º mandamento, versículo 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Isso é importante, porque o sistema judicial, ele exige uma consideração honesta e respeitosa do próximo. Particularmente quando as dificuldades surgirem entre pessoas e quando crimes são cometidos ou forem cometidos. Então, ter consideração honesta, respeitosa para com o próximo. Não dê falso testemunho. E o 10º mandamento: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O respeito pelo privilégio de propriedade em todas as dimensões da vida deve ser mantido. A cobiça é um ato pessoal profundo. Ela surge do coração, pode afetar as atitudes em relação às outras pessoas e suas bênçãos.
uma exaltação da própria pessoa sobre as outras. E é rebelião contra o governo sábio de Deus em tudo na vida. Não cobice coisa alguma que pertença ao próximo, seja em que dimensão for. Esses 10 mandamentos têm implicações em nossas vidas, teve na vida do povo de Israel. Os mandamentos são estipulações do tratado. Deus é o Rei de Israel, a quem o povo deve completa obediência, lealdade. Aqui, as penalidades ausentes nesses 10 mandamentos mostram que os 10 mandamentos não são um código jurídico, mas são um documento, a base da aliança de Deus com seu povo, é a base. E os princípios aqui, os princípios da aliança, são aplicados no Código da Aliança, que é uma série de leis que vêm acompanhadas, que acompanham. Essas leis vêm acompanhadas de penalidade, e penalidades que nós podemos ver a partir do versículo 22 do capítulo 20 de Êxodo, ao capítulo 23, versículo 19. Então, é Código da Aliança, uma série de leis acompanhadas de penalidades. Os 10 mandamentos foram dados por Deus no Monte Sinai, e a reação do povo a essa promulgação dessa lei, desses mandamentos divinos, foi registrada por Moisés aqui em Êxodo 20, a partir do versículo 18 até o versículo 21. E a lei confirmou os principais aspectos do pacto da redenção. Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei. Jesus Cristo não veio abolir a lei, ele cumpriu toda a lei. O homem, Jesus Cristo, homem, único, cumpriu toda a lei. E ele, no Evangelho de Mateus, que registra o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ali está toda a prática da lei. E Jesus resumiu essa lei aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 22, Jesus diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha, tudo que está aqui, todo o princípio, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo coração, de toda alma, de todo entendimento. E amar ao próximo, como você ama a si mesmo. Esse é o resumo
dos mandamentos de Deus. E quando Jesus Cristo, após a ressurreição, após ele vencer a morte, ele, com a sua vida, ele praticou tudo isso. E antes dele ser assunto ao céu, ele dá uma ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina os discípulos a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado. E o que Jesus ordenou está registrado nos evangelhos, está registrado no Sermão do Monte, está registrado nessas palavras aqui: amar a Deus, pois Ele é o único Senhor, somente Ele é Deus, e temos que amá-lo com toda a nossa alma e entendimento. E também ao próximo, como amamos a nós mesmos, como você ama a si mesmo, ame o seu próximo. E Jesus diz que desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, Jesus cumpriu tudo. E ao ressurgir dos mortos, ele mostra que ele venceu, que ele obedeceu, venceu, e agora ele volta ao Pai. Mas o Espírito Santo está conosco, e ele promete que estar com seu povo, hoje, conosco, para sempre, até o final, até o fim dos séculos. Enquanto nós estivermos aqui, em Cristo Jesus, nós somos capazes, nós temos condições de amar a Deus e amar ao próximo, em ter um relacionamento para com o próprio Deus, um relacionamento de adoração, de honra, de estar junto a Ele em todo o nosso viver, em todos os nossos relacionamentos aqui. E também vamos viver a vida, a família, que é a base de tudo aqui, da sociedade. E vamos praticar aquilo que é bom, vamos considerar a vida preciosa, a vida de todas as pessoas preciosas diante de Deus. E vamos reconhecer que toda dádiva vem do Senhor e não vamos querer praticar o pecado, praticar aquilo que vai contra a palavra de Deus. E também vamos viver na sociedade, dentro da cultura que vivemos, as posses que temos, respeitosamente para com o nosso próximo. Não vamos dizer mentiras contra o próximo. E também vamos respeitar aquilo que é do nosso próximo. Entende? Compreende? Os 10 mandamentos são agora. Jesus Cristo já veio. E Jesus Cristo nos diz que Ele nos amou
Ele se entregou por nós, Ele obedeceu e Ele ressuscitou. E que nós agora somos seus discípulos, somos o seu povo, reino de sacerdotes e nação santa. Hoje nós somos. E por isso nós devemos refletir ao mundo Jesus Cristo, porque nós fomos livres para isso, assim como o povo de Israel foi livre do Egito para serem reino de sacerdotes e nação santa a Deus. E hoje somos esse povo e essa nação por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, que está vivo e tem toda a autoridade no céu e na terra e está conosco até o fim.